Nós paramos na página 189, pessoal. No último sábado, estamos estudando ainda o paralítico, a cura do paralítico de Cafarnaum. Essa semana eu tive vendo um vídeo referente a essa cidade de Cafarnaum. Ela fica mais ou menos 30 a 40 quilômetros da capital, Jerusalém. E naquele tempo era um lugar muito pobre. Havia muitos doentes, enfermos nessas cidades pequenas. Então Jesus ele nasceu em Belém e se criou em Nazaré e iniciou a sua carreira missionária nessas cidades ali próximo, e uma delas era Cafarnaum. Então ele não foi diretamente para Jerusalém iniciar a sua missão aqui na terra, porque lá ele iria encontrar quem? Os fariseus, iria encontrar os saduceus, iria encontrar os escribas, que iriam realizar um enfrentamento com a sua doutrina. Ele deixou para entrar nessa cidade bem mais tarde, né? Depois que ele havia percorrido inclusive a Samaria e outras cidades mais. Então é só para nós nos localizar. Que lugar é esse, Cafarnaum? Claudilane, inicia a leitura, faz favor, para nós. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Marcos, capítulo 2, versículos de 10 a 12. Recordemos que antes de o enfermo ser colocado à frente de Jesus, ele se encontrava paralítico, deitado, preso num leito. Agora, porém, após a cura operada pelo Mestre, a situação é outra. Vemos o beneficiário andando, isto é, empreendendo a caminhada em direção ao seu glorioso porvir. Vemos também a manifestação de um dos mais sublimes mecanismos de reparação da justiça divina, o perdão. A paralisia simboliza, ao mesmo tempo, o auto-perdão, expiação aceita e a busca para remediá-la, e perdão de Deus, chance de reparação de erros em nova experiência reencarnatória. O perdão e a misericórdia divinos, em sua sublimidade, não tiram da criatura o mérito da própria reabilitação, mas se revelam como fator de aprendizado, os quais, registrados na memória do espírito, servirão de base para suas novas conquistas evolutivas. Vamos fazer uma análise então, Claudilane, desse trecho que você acabou de ler. Relembrando alguns detalhes, gostaria de pedir a ajuda do Wilson. O que significa o Filho do Homem, Wilson, que é muitas vezes repetido na Bíblia? Esse próprio estudo vai dizer mais adiante que o Filho do Homem simboliza o que nós seremos num futuro mais ou menos distante. E que Jesus é este exemplo.
é o filho de uma evolução possível. E, na verdade, a meta de todos nós é chegarmos. Isso é um projeto de Deus, não é um projeto de cada um, é projeto de Deus. Ele criou todos os seus filhos simples e ignorantes, na condição de espírito, ignorantes no sentido de não saber nada, mas fadados a chegar a essa condição de filho do homem, aquele que já realizou todo o progresso possível na condição de espírito, até atingir a perfeição relativa, que é o objetivo das reencarnações que Deus concede a todos nós. E ele é este exemplo. Então, às vezes ele se referia assim, o Filho de Deus, ou o Filho do Homem. Quando ele diz o Filho do Homem, é isso que nós seremos um dia. Há pessoas que podem dizer que seria heresia dizer que nós seremos um dia um espírito semelhante a Jesus. Parece num primeiro momento, mas e essa é a meta, porque ele é o modelo que Deus deu para nós seguirmos. E se não fosse o modelo para seguir, então aí sim nós poderíamos dizer que não chegaríamos lá. Mas é o modelo. Alguns chamam ele de Salvador, mas Salvador de quê? Salvador das nossas imperfeições. Então é esse o significado. Filho da própria humanidade, que atingiu a perfeição relativa, plausível a um espírito. Inclusive a palavra homem, né, no hebraico é Adam, né, que muitos traduziram por Adão, mas não vem ser a mesma coisa. Então, se fosse ler filho de Adão, teria o mesmo sentido, natureza humana. E Jesus chegou no ápice dessa evolução do que o homem pode almejar, como o Wilson falou ali. E também o Paulo de Tarso, ele falava do segundo Adão, né? Do segundo homem. Quer dizer, o primeiro Adão deu início a esse processo evolutivo, né? Lá no livro Gênesis de Moisés, a criação do homem é o início do processo evolutivo. E o segundo Adão é um novo começo, que seria Jesus, o segundo Adão, né? Um novo começo do processo evolutivo da humanidade. E também existe a expressão filho de Davi. Já ouviu essa expressão também, Wilson, na Bíblia? Não estou recordado. Se eu li, ouvi, não prestei muita atenção. Dona Antoninha, a senhora já leu essa expressão, filho de Davi? Só li na Bíblia. Eu também já ouvi essa expressão. Leão. Em compensação, esse capítulo que nós temos, eu estava lendo ontem na Bíblia ainda. Ah, que legal. É isso aí, é bom a gente fazer esse paralelo. O filho de Davi, ele tem o significado assim da linhagem de Davi, que conforme as profecias, né, iria nascer o Messias. O Messias iria ser filho de Davi. Então isso confirmava que Jesus era o Messias, né? É mais uma afirmação que Jesus era o Messias. Que ele era da linhagem de Davi. A linhagem começa em Abraão, né? Vai até Davi, e de Davi vai até Jesus, né? São 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 gerações de Davi até Jesus. Então ele forma uma linhagem única. E conforme a profecia, Jesus, ele, através do seu nascimento, né, na cidade de Belém, concretizou todas essas profecias que foram realizadas no Antigo Testamento, séculos antes ainda dele nascer. Então é outra denominação que a gente precisa, né, procurar se inteirar. Mas voltando aqui ao nosso texto, esse paralítico de Cafarnaum,
esse texto ele traz um ensinamento espiritual. Ele não relata somente uma história, né, de um homem paralítico. A gente já comentou sobre isso nos encontros passados. E fala também da questão do perdão e do auto-perdão e da resignação com que esse homem ele conseguiu desenvolver o auto-perdão e a resignação. Você poderia falar mais alguma coisa a respeito disso, Wilson? Dessa questão aí? Do auto-perdão? Isso? Isso, e do perdão, do auto-perdão e da resignação, que preparou esse homem para que ele continuasse a sua caminhada evolutiva. Auto-perdão. O Espiritismo nos alerta que nós temos uma grande dificuldade de perdoar o semelhante, mas temos uma dificuldade ainda maior de realizar o auto-perdão. E aí, lembrando do que dizia Jesus, não julgueis para ser julgado, porque da mesma medida que usardes no seu julgamento, será usado para convosco. Mas quem que usa? A própria consciência. Por muito tempo nós fomos e ainda somos críticos das atividades alheias, procurando defeito em tudo que os outros fazem e também nas próprias pessoas. E a nossa consciência, em contrapartida, faz a mesma cobrança dos nossos atos. Quando nós desenvolvemos uma percepção maior de autoanálise, nós percebemos tantos defeitos em nós e acabamos desenvolvendo um sentimento de culpa. Às vezes não é expresso nem assim conscientemente, mas inconscientemente. E nos casos mais extremos, até subconscientemente. E que redunda em doenças para nós. Então nós precisamos realizar o auto-perdão. Não no sentido de nos eximirmos das nossas responsabilidades, mas entendermos que nos equivocamos. E o que devemos fazer? Não repetir os mesmos equívocos, fazer melhor, mudar o nosso proceder. Ou então vamos colher sempre os mesmos resultados, quais sejam, o sentimento de culpa, aquele remorso por ter agido errado, que redunda em desequilíbrio, em desajustes físicos e psíquicos. Então é preciso fazer o auto-perdão. E o perdão que Deus concede, ele se realiza, nós vamos ver nesse estudo de hoje, aqui diz: o perdão é a misericórdia divina em sua sublimidade. Não tiram da criatura o mérito da própria reabilitação, mas se revelam como fator de aprendizados, os quais, registrados na memória do espírito, servirão de base para suas novas conquistas evolutivas. Nós vamos ver que o estudo vai nos dizer que a própria paralisia representa o perdão de Deus. Eu fiquei pensando, mas como assim? O perdão não é isenção das consequências? Essa é uma análise precipitada que as pessoas podemos fazer. Não, o perdão é a oportunidade de nós nos redimirmos. Eu gosto sempre de referir Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, quando avançou um pouco na juventude ainda, um processo degenerativo, o deixou acamado, tetraplégico, perdeu também a visão e ficava sempre deitado de costas numa espécie de maca com a qual era conduzido. Mas tinha a audição e a voz que ele usava sublimemente para fazer o bem às criaturas, consolando pessoas, proferindo palestras, e assim ele agiu a vida inteira sempre animado. E esse é um processo de desenvolver esse perdão que Deus nos concede, perdão pela modificação, pela mudança do padrão vibratório e por fazer as coisas certas. Ele estava expiando e reparando ao mesmo tempo. Porque simplesmente expiar e não proceder à reparação não é o suficiente
para que nós sejamos perdoados diante da própria consciência. Se nós prejudicamos de uma certa forma uma pessoa ou um grupo de pessoas ou diversas pessoas, nós adquirimos um débito na lei de Deus que precisa ser sanado. Não precisa ser exatamente com a mesma pessoa, nós sempre repetimos isso, mas com a lei de Deus, porque a lei de Deus envolve tudo que Ele criou e todas as criaturas. E se nós fizermos o bem, na medida do possível, nós estaremos mudando esse padrão vibratório e nos redimindo diante da própria consciência e afastando aquelas energias deletérias que os nossos equívocos do passado nos provocaram. Então este é o perdão da dívida. E qual é que era a terceira pergunta? Era sobre a resignação, né? Ah, tá. A resignação. Porque a expiação, como eu disse, por si só não resolve. Tem muitas pessoas que expiam e são revoltadas. Se sentem vítimas, se sentem injustiçadas, e algumas até se rebelam, reclamam, até agridem quem as auxiliam verbalmente e até fisicamente, acontece às vezes. Então, são pessoas que estão expiando, mas não estão se redimindo diante da própria consciência. Eles estão sofrendo as consequências da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Equivocaram-se no passado, criaram mecanismos, mecanismo já existia, criaram condições para que o mecanismo de reeducação atuasse, só que não se reeducam. Então, eles não têm paciência, se julgam injustiçados, se julgam até perseguidos pela sorte, dizem eles, atribuindo muitas vezes de forma indireta a culpa a Deus, não reconhecendo que eles são os responsáveis. Aí não tem resignação. A resignação não quer dizer acomodação. Dizer, eu não tenho jeito. Muita gente diz, né? Isso é um processo kármico, e daí deixa que a situação prolongue. Não, resignação é buscar, na medida do possível, todos os recursos disponíveis que a medicina nos concede, que a ciência humana nos permite utilizar, e a religião. Os processos de tratamento têm que ser unidos, espiritual e fisicamente. E buscar os meios para sair dessa situação. Ser paralítico não quer dizer que a pessoa fique como um dependente da sociedade, objeto da comiseração pública. Eu tive um colega, ele inclusive foi vereador em Ijuí por mais de uma gestão. Já era paralítico, cadeirante, ele não tinha movimento nas pernas, mas nunca parou. Ele fez concurso público mais tarde e entrou na Justiça do Trabalho, hoje já está aposentado. E dentro da Justiça foi assessor de juiz, foi a última função que ele desenvolveu. Uma excelente pessoa, casou-se, teve filhos, participava conosco quando nós fazíamos os nossos congressos no sindicato, em São Paulo, no Rio, enfrentando dificuldades. Uma vez nós estávamos num congresso em São Paulo, e era um salão e o banheiro ficava na parte de baixo e não tinha acesso para cadeirante. Então tinha que ser auxiliado a descer as escadas. Mas nada disso desmobilizou. Ele sempre foi uma pessoa ativa, defendendo os direitos da categoria, como não podia ser diferente, né? Pois que os direitos sempre nós temos que procurar mantê-los ou até conquistar novos, isso faz parte da evolução. Se nós não fizéssemos isso, nós estaríamos trabalhando ainda 12 horas ou mais, como foi no começo, no tempo do desenvolvimento aí da mecanização, né? Então nós precisamos sempre fazer esse esforço, dentro do razoável. E ele fez, atuou até o fim. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque não tenho permissão dele, mas tenho certeza que se eu dissesse, ele não acharia ruim. Porque é um excelente exemplo de uma pessoa que não ficou jamais na dependência da comiseração pública, jamais. É um exemplo de pessoa que conseguiu uma posição, não é assim o máximo que a pessoa pode conseguir, mas razoável dentro das possibilidades.
Uma pessoa que se resignou com a sua situação, e tenho certeza que quando ele desencarnar, ele não vai precisar mais estar num corpo paralisado, vai sair como perispírito reabilitado, pois estará quites diante da lei de Deus. Até pelo seu procedimento, pela sua personalidade, a gente, conversando com a pessoa, vendo a atitude da pessoa, a gente vê a índole, quais os valores que a pessoa desenvolve. Então, isso é uma pessoa resignada. Enquanto que eu já vi pessoas que estão acamados e brigam com todo mundo, se revoltam, só sabem reclamar. Isso é falta de resignação. Enquanto estiverem assim, a situação não vai mudar. Vão permanecer numa expiação, não existe perpétua, mas enquanto durar esse estado de atitude, a situação permanecerá. Claudilane, quando Jesus dizia assim, o que queres que eu faça? Queres que eu te cure? Ele estava perguntando se, ou analisando se a pessoa possuía dentro dela já esses requisitos para a cura, e entre eles o auto-perdão, né? E a resignação. E esse processo de reparação das faltas para readquirirmos a saúde física e mental, ele se processa somente em encarnações aqui na Terra? Ou como é que acontece isso? Para nós aqui, se faz necessário a reencarnação. Ela é uma condição da nossa evolução. Não necessariamente na Terra, né? A gente pode reencarnar em outro mundo, conforme a necessidade da alma. E no mundo espiritual a gente sabe, né, que existem os postos de socorro, que os espíritos, né, estão sempre auxiliando, né? Mas esse aprendizado que nós necessitamos mesmo nessa questão de expiação e reparação precisa passar por esse corpo material. Nós temos que ter essa vida material para se efetuar essa aprendizagem. Mas no caso assim, o princípio da reparação, ele pode ocorrer no plano espiritual também, inclusive, né? Pode, porque o André Luiz relata, né, nos livros dele, os trabalhadores do mundo espiritual, que eles já estão fazendo esse trabalho. Aliás, a gente só pode reencarnar aqui depois que a gente tem, né, passa por essa reciclagem no mundo espiritual. A não ser que seja essa reencarnação compulsória, né? Aí é uma outra situação. Mas quando a gente já está em um nível de poder escolher algumas coisas e tomar algumas decisões no nosso projeto reencarnatório, é porque a gente já fez no mundo espiritual esse trabalho. E esses espíritos aí que são submetidos à reencarnação compulsória, muitos deles sofrem igual no plano espiritual. Qual é o motivo de ele ser submetido a isso? A inconsciência deles. Eles ainda são espíritos inconscientes, né? Muito ainda, digamos assim, brutos, né? Ainda muito rudimentar a sua evolução. Então, eles não têm condições de participar do projeto reencarnatório. Eles não desenvolveram ainda essa consciência, esse bem, né, esse desejo de melhorar. Eles ainda estão muito ligados ao mal, à vingança e a tudo que se relaciona a isso. Então eles sofrem, mas permanecem endurecidos, né? Na erraticidade. E não querem reparar
as suas faltas, né? Não querem, negam a redenção. Aí é necessário ele ser submetido à reencarnação compulsória. E a gente já teve casos, né, na nossa mesa mediúnica de espíritos que estavam prestes a serem submetidos, né, a essa reencarnação compulsória. Tem espíritos que estão lá, estão no sofrimento e ainda não entenderam que estão desencarnados. É mais um agravante ainda para eles. É para ver assim todo o processo, né, que acontece. Alguns são submetidos a esse processo pela expiação, pela dor mesmo, né, no corpo físico, no plano físico. E outros não, outros já iniciam o processo de reparação no plano espiritual, que foi o caso do André Luiz. O André Luiz, depois que ele saiu da região umbralina, ele se voltou ao trabalho, no bem, né, e no aprimoramento de si mesmo e no processo evolutivo de si mesmo. Por informações, ele estaria reencarnado, né, em 2015, se eu não me engano. Ele está junto de nós novamente aqui. Agora não sei como ele vai reencarnar, se com a saúde plena, né, ou com alguma restrição, né, para não cair no mesmo mal. Não sei como ele vai pedir essa nova reencarnação dele, que ocorreu já, né, essa encarnação dele. César, então vamos lá. Sim. Me escorregou a minha imagem aqui. Aquela questão do filho de Davi, eu encontrei uma postagem aqui do Paulo Godoy, gostaria de compartilhar com vocês. Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Filho de Davi. Ele diz o seguinte: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1,32. E aí ele faz uma citação de Mateus. Confabulando com os seus discípulos, disse Jesus: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Eu estou compartilhando com vocês? Sim, nós estamos vendo. Tá. O próprio Davi disse pelo Espírito: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como logo é seu filho? Mateus capítulo 12, versículo 35 a 37. E aí ele faz análise, né? Os antigos judeus faziam grande alarido em torno dos qualificativos filho de Abraão e filho de Davi. O próprio Mateus afirma no introito do seu Evangelho, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lucas, por sua vez, afirma em seu Evangelho que no colóquio que Maria teve com o anjo que lhe veio anunciar o nascimento de Jesus, ela recebeu deste a afirmação seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O evangelista Mateus afirma que o Mestre, ao ser recebido em Jerusalém, a multidão e até mesmo as crianças exclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí ele faz uma observação. Jesus Cristo, no entanto, não concordou com o qualificativo de filho de Davi, dizendo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi, pelo Espírito, o chama de Senhor? Então é bem interessante essa observação dele, porque nós devemos tomar cuidado, que o próprio Jesus aqui disse, né, que não é uma atribuição adequada a Jesus como sendo o filho de Davi, que ele é superior a Davi. Ele falou o próprio Davi, pelo Espírito, o chama de Senhor. Então, se ele fosse filho, ele não chamaria de Senhor.
Claro, filho como a gente entende, né, na nossa concepção. E o que você entendeu pelo Espírito? Isso aí deve ter sido uma comunicação em que ele se manifestou como Espírito. É uma manifestação mediúnica. Para Jesus, né? Porque ele viveu 1000 anos antes de Jesus. Mas essa expressão é mais uma metáfora, Wilson. É uma metáfora que simboliza assim que o Davi ele foi ungido, né? E eles consideravam ungido por Deus. E Jesus também foi ungido. Com certeza, nós sabemos disso, né? Foi ungido por Deus. Então, os judeus, eles não chamam assim o Messias, nem o Cristo. Eles chamam o ungido. E tanto Davi como Jesus foram ungidos. E o que quer dizer ungido, César? Ungido é que recebeu a bênção, o poder de Deus. Na verdade, quem fazia isso era o Samuel, né? Quem ungia os reis. Ele ungiu primeiro o Saul. E depois ele ungiu o Davi. Daí o Saul acabou perdendo o trono para o Davi, né? Através de uma disputa, de uma guerra. E essa unção de Samuel, para os hebreus, era considerado uma unção de Deus. E Jesus recebeu uma unção natural de Deus, devido à sua elevação evolutiva, né? Como nós sabemos. Aí, por isso que usava essa metáfora, né? Filho de Davi, da linhagem de Davi, o Messias, né? Os cristãos chamam de Messias, de Cristo, né, também. Por causa do idioma grego, né? A expressão Cristo vem do idioma grego. No hebreu não tem essa expressão. Porque a gente analisa assim, porque ele é da descendência física. Mas tu viu que até ela observou essa questão, né? Que, de fato, ele não é filho de Davi. Que filho de Davi seria alguém inferior a Davi. Inferior, exato. Mas é uma metáfora, né? Uma afirmação da linhagem física, conforme as profecias. As profecias falavam em linhagem física, que iria gerar o Messias. Mas Jesus, obviamente, sempre foi superior, né, a Davi. Vamos seguindo então, pessoal, na leitura. Claudilene, lê mais um trecho para nós, por favor. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, é uma frase que determina a importância de estarmos conscientes. Para que saibais. De ser o Cristo o guia e modelo da humanidade terrestre. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O que dá para entender, Paulinho, desse trecho aqui? Jesus sendo o Espírito mais puro que habitou a terra, que nos governa, e o Espírito Divino o animava. É bem complexa essa pergunta, hein? Que dá para entender que Jesus, no momento, era o Espírito mais puro, mais preparado para assumir. E por ele ser o mais puro, fala que o Espírito o animava. Seria Deus lhe enviando, né? Colocando nas mãos de Jesus, porque ele era o mais preparado. Exatamente, é o poder de Deus se manifestando diretamente sobre ele, né? Sobre Jesus. E quando Paulo dizia assim, não é eu que mais vivo em mim, é Cristo que vive em mim, né?
Era Jesus que manifestava o seu poder através de Paulo, inspirando e todos os poderes que Paulo realizou aqui na Terra, doutrinando e tudo mais. Mas no caso de Jesus, era o próprio Deus, né? Deus universal que o animava, para ver a grandeza desse Espírito, né? Para se fazer uma comparação, para que a gente possa compreender um pouco mais, é como se um ser encarnado, como qualquer um de nós, desses mais devotados, que praticamente eles vivem medianizados. Teria um caso de Chico Xavier, Edivaldo. O Edivaldo tem os relatos dele, praticamente amanhece psicografando, né? Nem mais Edivaldo é o guia deles, nele. Exato, né? E que acaba exercendo, né, toda essa influência no médium. Só um pouquinho, pessoal. Passo a palavra para o Wilson aí, seguir adiante que eu vou receber uma pessoa aqui. Bom, então vamos retornar aqui à análise que o César estava fazendo desse trecho que foi lido. Primeiro tem essa parte, esse primeiro parágrafo que a Claudilane leu assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. O que vocês entendem? O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. O que isso significa? Ele quer dizer que Jesus ele tinha autonomia e para compreender as pessoas e perdoar os erros que eles faziam. Acho que é por esse lado aí, Wilson. Mas como é que é feito esse perdão? O perdão é a compreensão da falha do outro, tá? E é dada nova chance para que o outro se redimir. É exatamente isso, não? Porque se a pessoa lê de forma apressada, ele perdoou os pecados, dá a impressão que ele isentou. E não precisa ficar mais preocupado, que tudo está tranquilo. Não é por aí, né? Não. O poder que Jesus tem é o seu evangelho que dá, o seu exemplo, tudo que ele nos ensinou. Esse é o poder que ele tem. Ele tem um poder de mudar as pessoas. Quando as pessoas mudam, elas atingem este perdão pela mudança. Elas param de delinquir, param de fazer mal para os outros e passam a fazer o bem. São outras pessoas, então estão transformadas. Este é o poder que Jesus tem de mudar a humanidade. E essa mudança perdoa os nossos pecados. O apóstolo Pedro disse assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Então o amor promove o perdão dos nossos pecados. Como? Mudando o proceder, porque quem ama não faz o que fazia de equivocado ao tempo em que não amava. E o amor pleno, esse amor verdadeiro, Jesus exemplificou. Nós confundimos muito a palavra amor com certos sentimentos, principalmente voltados para a área do erotismo. Não é esse tipo de amor. É um amor que transcende. É o amor, aquele que Jesus demonstrou por todas as criaturas e que Deus tem por tudo que criou. Nós conversávamos hoje no Evangelho do Lar que esse amor de Deus é tão grande e tão incondicional que Ele derrama as bênçãos sobre todos nós, estejamos ou não certos. Na Terra ninguém está totalmente certo, fazendo o que é devido. Nós recebemos tudo na Terra como recursos para vivermos bem. Não vivemos bem porque ainda somos bastante egoístas e
E não olhamos o nosso semelhante como o nosso irmão. Muitas vezes olhamos como um concorrente. Estamos longe ainda desse amor verdadeiro que promove o perdão dos nossos pecados. Então, quando ele fala assim, para que saibais que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? O César abordou antes. O Filho do Homem, nessa concepção, é um modelo de como seremos nós um dia. Quando nós formos semelhantes a Jesus, estaremos perdoados de todos os nossos pecados, ou seja, equívocos. Nem pensaremos mais em repeti-los, porque estaremos transformados. Esse é o maior poder que Jesus tem. E aqui diz que é uma frase que determina a importância de estarmos conscientes de ser o Cristo, o guia e modelo da humanidade terrestre. Depois aqui no outro parágrafo, falava sobre a perfeição, o César já comentou. Então vamos pedir... Paulo, tu pode prosseguir a leitura daí? Wilson, eu só queria colocar uma questão aí. Essa questão de condição de filho do homem, né? O Haroldo Dutra Dias, ele explica muito bem isso. É o processo de humanização que nós estamos nos submetendo, né? Então nós seremos totalmente humanizados quando nós chegarmos nessa condição final evolutiva. Então nós estamos nos humanizando ainda. Então nós temos muito ainda dentro de nós reflexos do reino animal, no tempo que nós vivíamos no reino animal. E nós estamos nesse processo de humanização, desenvolvimento das virtudes, né? Quando nós estivermos com todas as virtudes desenvolvidas, aí sim nós estaremos nessa condição de pessoas humanizadas. Muitas vezes as pessoas dizem, né, nós somos humanos, mas não totalmente ainda. Só na concepção, né? Pode prosseguir, Wilson, aí na coordenação. Não, prosseguir, já voltou, é que tu tinha saído ali para atender, né, alguém. Então eu queria pedir para o Paulo, pode seguir na leitura, Paulo, faz favor. Conhecedor das deficiências do homem, o mestre visita orbe de sombras e, descendo de sua culminância espiritual, sem medir esforço e sacrifícios, aporta no campo do aprendizado terrestre para que saibamos a extensão da grandeza da misericórdia do Criador. Como construtor e diretor do planeta, identificado como filho do homem, ele nos revela a lei de amor. Mostra também que, como guia e modelo, filho do homem é o que está à frente, imagem representativa da espécie humana do futuro, cujo conhecimento e identificação com o Pai será atingida e sentida pela humanidade. É digna de nota a frase: a ti te digo, levanta-te. A despeito desta citação evangélica revelar um comando de ordem pessoal dirigido. Na ocasião, ao paralítico, ela também nos atinge. Jesus se dirigiu diretamente ao paralítico falando: a ti te digo, firmando o propósito de conduzi-lo a um processo de análise mais profunda e que, perpassando os séculos, são captados pelos nossos olhos e ouvidos. Então vamos fazer uma análise, Paulo, desse trecho que você acabou de ler para nós. E eu gostaria de perguntar para a Terezinha Isolã. O texto anterior ali, o trecho anterior, ele fala da descida de Jesus para interceder
em favor da humanidade. E nós sabemos que Jesus ele veio até nós e encarnou entre nós, né, para deixar a sua mensagem, os seus ensinamentos de forma direta. Tem uma informação do Chico Xavier que Jesus, nessa descida, ele demorou 4.000 anos até ele poder encarnar entre nós, né? E ele começou essa descida, então, lá na época em que se registra, né, na Bíblia a criação do homem. Mas começou a descida até chegar aqui na Terra. E como é que se processa atualmente? Jesus continua também atualmente interagindo sobre a humanidade. Como é que se processa agora, no momento? Pois olha, para se dizer, né, então Cristo, Jesus, ele levou tantos anos, né, para poder chegar até a nossa condição, né, de, veja, né, a distância, o adiantamento dele. O pior que teve foi exatamente esse tempo que ele teve que se preparar para chegar até nós, né? Imagine nós para chegar à condição dele, né? Eu fico assim pensando, né? Bom, se processa, no meu ver, hoje, espiritualmente, né? Jesus age com nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Nós nos elevamos e ele consegue a distância, mas nos atender, né? Eu penso assim, não sei se estou certo. Exatamente, espiritualmente ele age sobre a humanidade. E ele utiliza também os enviados, né? No caso, assim, ele tinha 12 apóstolos, né? Que no início, eles não eram apóstolos, eles eram discípulos, aqueles 12, né? Inclusive o Judas, né? Iscariote era um dos discípulos. Depois, quando Jesus subiu aos céus, eles passaram a ser apóstolos, enviados, né? E todas as vezes que Jesus envia alguém para alguma missão, essa pessoa se torna um apóstolo dele. Então a gente vê muitas passagens na Bíblia, esse próprio paralítico aqui de Cafarnaum, Jesus diz assim: pega teu leito e vai. A partir daquele momento, aquele homem passou a ser um enviado de Jesus. E ele disse naquela passagem do poço de Jacó, né, que ele estava conversando com a samaritana, ele disse para ela: vai e conta até a tua vila lá que você esteve comigo. E ela passou a ser uma enviada também de Jesus. E não se tem assim informação do que aconteceu depois, mas provavelmente houve uma grande transformação dessas pessoas e elas passaram a ensinar sobre essas questões de Jesus e seus ensinamentos aqui na Terra. E hoje em dia também ele utiliza os enviados, que pode ser nós. Nós podemos ser os enviados de Jesus, quando aqui encarnados e nos envolvemos. É como Paulo, né? Paulo de Tarso, eu estou lendo o livro, né? Paulo e Estevão, e o Paulo naquela missão de criar os núcleos e tal, os núcleos cristãos primeiros, também ele consegue fazer, ele pede a Jesus, né, para curar um paralítico, né, e o paralítico anda. E evidentemente para a época
era uma coisa muito estrondosa e tal, mas ali naquele caso ele também fez semelhante a Jesus, né? Mas ele fez em nome de Jesus, ele seria o enviado, né? Isso, Paulo de Tarso é um exemplo bem prático. Ali no momento em que Paulo de Tarso ficou cego, né? Ele disse assim, o que queres que eu faça, né? Quando Jesus se identificou para ele, daí ele compreendeu que se tratava de Jesus, né? O que queres que eu faça? Isso. E Jesus disse para ele assim, vai até Damasco que você saberá lá o que fazer. Então ele enviou Paulo, ele já se tornou um enviado dali em diante. Do Paulo de Tarso nós sabemos o que aconteceu depois, né? Ele se tornou um grande missionário do Cristo. E muitos outros que foram curados por Jesus, a gente não tem informação mais do que aconteceu com eles, né? O outro é o João. João entregou Maria para que João cuidasse dela, né, no momento da crucificação. E João ficou com essa tarefa, com essa missão. Mas mesmo assim, ele cuidava de Maria e ele saía para cidades próximas e fundava igreja, né? Ele realizava esse processo. Ele não ia muito longe, né? Porque ele tinha essa missão de cuidar Maria. Depois ele voltava novamente para junto de Maria. Então a cidade, as igrejas fundadas por João eram todas próximas ali do local onde ele ficou cuidando de Maria até o fim da vida dela. Alguma pergunta, pessoal? Questionamento? Colocação? O pessoal aí chegou a ler o livro Tocados por Ele, que é do Clube do Livro? Não. Esse livro ele reflete bem essa verdade, né? Muitos que foram curados por Jesus realizaram uma grande transformação em sua vida e se tornaram enviados do Cristo. E ele cura também as nossas mazelas da alma, né? Muitas vezes de forma lenta, mas ele está agindo sobre nós. E quando a pessoa se sente curada totalmente, ela se sente assim tocada por Jesus. E na maioria das vezes ela se envolve diretamente com este movimento cristão. Acaba se envolvendo. Ou na caridade, ou diretamente em alguma congregação, ela acaba se envolvendo. Agora você falou uma coisa importante, porque muita gente se foca no fenômeno das curas que Jesus realizou e chama isso de milagre. Nós sabemos que milagre, no sentido literal do termo, não existe. Eram processos que não se sabiam na época como eram feitos, então atribuíam-se milagre. Milagre seria uma derrogação da lei de Deus. E não se pode derrogar a lei de Deus. E se na época alguém, por exemplo, chegasse lá com um simples balão, já seria um milagre, porque nunca ninguém tinha visto um balão. Imagine as coisas que nós vemos hoje. Esse sistema de nós estarmos conversando aqui em videoconferência, quem é que imaginaria? Eu mesmo, quando era criança, não existia internet, nem conhecia, acho que nem sei se existia computador. A NASA já tinha, em 69, conseguiu mandar uma nave à Lua, mas não era perto do que nós temos hoje. Então hoje tem muita coisa que seriam tidas por milagre. Então os milagres os milagres que Jesus fazia nas curas é porque nós não entendíamos e até hoje não entendemos direito como fazer. A gente até entende como é que é o procedimento, mas não conseguimos fazer porque não temos domínio ainda. Mas o mais fantástico que Jesus fez é essa cura que você falou, essa cura espiritual. Nós todos que ouvimos, que lemos, que estudamos o Evangelho de Jesus, que analisamos, que fazemos as nossas introspecções, as nossas reflexões e analisamos onde vivenciar este Evangelho, como vivenciar o amor que Jesus nos conclama a viver.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dizia Jesus. E nos ama, e nos amará sempre, já nos amava antes mesmo de vir para a terra. Então, quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a fazer a nossa cura espiritual. E nós não conhecemos, não temos noção do alcance disso. Porque esse paralítico, por exemplo, ele não tinha ficado paralítico assim por acidente. Isso é uma consequência da chamada lei de causa e efeito, ou de ação e reação. E Jesus disse: teus pecados estão perdoados, porque ele já havia se redimido diante da consciência e não precisava mais ficar paralítico. Mas a paralisia foi decorrência de uma doença espiritual, de um desequilíbrio no modo de pensar e de agir diante das leis de Deus. E Jesus promove essa mudança, evitando com que nós venhamos a delinquir diante das leis de Deus e passar por processos semelhantes ao do paralítico e tantos outros que graçam na humanidade, tem doenças de vários tipos, de vários portes, que trazem tanto sofrimento e que demandam tantos recursos da ciência e da medicina, daqueles que trabalham na área da saúde humana. Se nós todos vivenciássemos plenamente o Evangelho de Jesus, nós certamente eliminaríamos uma carga que ainda trazemos dos erros do passado. E se tivéssemos que passar por um processo expiatório, seria bem menos grave do que não seguindo as orientações de Jesus. Então, esse é o maior poder que ele tem, este é o maior fenômeno que ele provocou na Terra. Muitos negam a importância de Jesus, tem gente que diz até que foi inventado, que a humanidade criou, inclusive alguns não acreditam nem em Deus, né? Mas aí, mesmo que fosse inventado, imagine como é que pode mudar toda uma história na Terra, mesmo aqueles que não são cristãos, que estão ligados a outras religiões, os muçulmanos, por exemplo, os indianos e alguns outros budistas, por exemplo, todos seguiam pelo calendário baseado na data que está registrada na Bíblia que Jesus nasceu, o ano 0. Além disso, as leis, todas as leis, sem exceção no Ocidente, têm princípios que Jesus trouxe para nós: igualdade, solidariedade, fraternidade, tolerância. As leis minimamente organizadas refletem isto. Então ele provocou uma grande mudança, porque quando ele veio à Terra era bem diferente. O homem, o chamado senhor da casa, ele tinha um poder muito grande, inclusive sobre a vida das pessoas que o cercavam, da esposa, dos filhos, dos chamados servos, que era permitido na época, hoje não é permitido mais. E Jesus veio quebrar esses paradigmas. A mulher não tinha voz, não tinha vez, e ele veio dizer que a mulher tem os mesmos direitos dos homens. Pode se manifestar, pode inclusive trabalhar, pode ler, na época não podia. Então veio quebrar esse sistema de vida equivocado e trazer a transformação. E isso promove a saúde física e mental da pessoa, e quando um número expressivo de pessoas assim agirem, seguindo o Evangelho de Jesus, a saúde plena vai ser estabelecida, porque a saúde, a própria Organização Mundial da Saúde já disse, a saúde mesmo é física e mental. Não basta ter um físico saudável e uma mente perturbada. Muitas pessoas são saudáveis de físico e pensam em suicídio. Isso demonstra um desequilíbrio muito grande na área espiritual, na área mental, porque não aprenderam ainda essas verdades. Precisam aprender, precisam se curar espiritualmente, precisam conhecer o Evangelho de Jesus, vivenciá-lo em suas vidas, e a vida vai alcançar outra dimensão. Vão se sentir bem consigo mesmas, vão se sentir mais planificadas, vai dar um sentido à vida. E não vai ser aquele, não sei por que eu estou na Terra, eu acho que não é o lugar que eu deveria estar, mas não sabe por que isso. O Livro dos Espíritos diz que muitas vezes eles não chamavam depressão, era um outro termo, não me recordo agora.
que se manifestava na pessoa é a vontade que o espírito tinha de se libertar. E como estava preso ao corpo físico, aquilo acaba afetando. E essas pessoas têm essas vontades de se libertar, mas não entendem como é que isso acontece. E não vai ser cometendo suicídio. Cometendo suicídio, eles vão ainda agredir o seu próprio perispírito e vai complicar mais a situação. Então é preciso entender essas verdades. Wilson, você considera assim que as leis dos homens, elas estão em convergência para as leis de Deus, ou seja, a lei de causa e efeito? Há muita gente que fala, por exemplo, o Estado é laico, e é melhor que seja, porque tu não sabe a religião de domínio que está no poder. Uma hora é uma, outra hora é outra, e quando mistura uma coisa com a outra complica. Mas ninguém pode negar que os princípios doutrinários do Evangelho de Jesus estão em todas as constituições. Há uma convergência. A própria ciência tem que se aproximar da religião, porque senão ficam todas perdidas, tanto a religião quanto a ciência. É preciso que se deem as mãos. Pare com esse antagonismo. Uns são evolucionistas, outros são criacionistas, e não entendem que as duas coisas podem andar juntas. O evolucionismo não desdiz a criação. Tudo evolui, mas tem que ter um princípio. De onde é que surgiu do nada? A própria lógica diz que o nada coisa nenhuma cria. Mas quanto às leis, o que são leis? As leis procuram regulamentar as relações humanas dentro de uma sociedade, estabelecendo o que pode e o que não pode nesse convívio. E ela procura fazer de uma forma, quando o corpo dos legisladores é minimamente organizado e tem um conhecimento moral minimamente aprofundado, porque nós temos que ter em mente que o legislativo reflete a média da sociedade. Nós os elegemos. Então eles criam leis conforme nós pensamos, porque nós elegemos as pessoas que pensam semelhante ao modo como nós pensamos. Isso reflete na lei que regra a sociedade. Mas se formos olhar a história da humanidade, evoluímos muito, muito mesmo. Desde quando eu estou na Terra, em 1958, a última encarnação minha, 21 de outubro, para quem não sabia, fica sabendo agora, eu vi uma grande transformação. Quando eu era criança, não existia essa série de assistências sociais estabelecidas na própria Constituição de 1988, que estende uma responsabilidade do Estado na questão da saúde pública. Eu me lembro que existia um tal de carteira do INPS, que tinha na época, depois virou INSS, hoje nós temos o SUS, que atende todo mundo. Então, a pessoa que trabalhava e tivesse a carteira do INPS, estivesse contribuindo com a Previdência, era atendido nos hospitais. Quem não tinha, não era atendido, a não ser que tivesse dinheiro. Mas não havia distribuição de remédios. Então, as pessoas tinham que comprar com os recursos próprios. Não havia esses sistemas que tem hoje de banco de alimentos, por exemplo, e muito menos, como eu volto a me repetir, um sistema único de saúde que atende todo mundo, trabalho ou não, que é estendido a todas as pessoas, não importa a classe social. Claro, quem pode um pouco mais tem um plano de saúde particular. O ideal seria que esse sistema único de saúde fosse tão bom que ninguém precisasse de um plano de saúde particular. Mas já houve um grande avanço. Então, sem dúvida, há um progresso. Há pouco tempo a mulher não tinha direito a voto, agora vota e se elege também. Então nós estamos andando sempre. Existem alguns reveses, às vezes, assim, no campo da moral, mas é que o progresso ele não é uma linha retilínea, inclinada, num gráfico. Ele tem os picos e vales, mas se nós formos traçar esses picos e vales ascensionais, cada pico que sucede o anterior vai ser maior, como cada vale vai ser menor que o vale anterior. Digamos assim, só para termos uma ideia, digamos que a linha partisse daqui para esse outro cantinho aqui. Essa é a linha ascensional, mas ela não é assim. Ela tem a sua subida, que é o pico, um vale, que é menor que o anterior.
um outro pico maior que o anterior e outro vale menor, e assim sucessivamente. Assim é o progresso da humanidade. E isso reflete na nossa lei, e a nossa lei aos poucos, embora pudesse ser mais rápido, mas eu digo que já avançou bastante, se aproxima dos preceitos da moral do Cristo. Inclusive, a nossa lei, ela prevê redução de pena, né? É um exemplo, né? E a lei de causa e efeito também prevê perdão, inclusive, a nossa lei prevê perdão, e a lei de causa e efeito prevê perdão, e também o processo expiatório pode ser reduzido, tal qual a lei do homem está convergindo, né, na atualidade. E essa questão, Wilson, de assistência para a população, ela é uma promoção de justiça que está se buscando realizar agora. Os judeus, eles consideram assim que Deus é equânime para a humanidade, né? Ele fornece todos os recursos de maneira igual para todos. E se está faltando recursos materiais para alguém, então eles precisam suprir essa deficiência e colocar essa pessoa à disposição dela, esses recursos que está faltando. E aí entram os recursos materiais, recursos intelectuais, recursos afetivos, toda a espécie de necessidade que as pessoas estão desprovidas. Quando se procura suprir essa necessidade delas, está apenas se promovendo uma justiça social. Então eles nem aceitam o agradecimento da pessoa quando ela recebe algum tipo de benefício, né? Porque eles estão promovendo aquilo que para Deus é o justo, é o necessário. E eles estão agindo em nome de Deus nesse sentido. César, vocês devem lembrar que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até vou pedir permissão para compartilhar de novo com vocês aí o Evangelho aqui, vamos compartilhar. Essa questão da justiça que se faz. Nós temos lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, que fala sobre o egoísmo, no capítulo 28, que diz assim: o egoísmo é a negação da caridade. E olha a previsão de Kardec. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Olha, quando eu li isso aí eu pensei, mas que coisa fantástica, né? E agora nós estamos comentando a respeito dessas mudanças aí para melhor na nossa sociedade, que aos pouquinhos vem quebrando esse paradigma egoístico de que só quem tem recursos é que merece ser bem tratado, merece respeito. A lei é igual para todos. E a pessoa tem que ter o mínimo necessário para ter dignidade de vida. E a sociedade tem por obrigação moral estender isso às pessoas que não têm recursos. Sem dúvida, nós tivemos um grande progresso. Porque isso aqui foi colocado lá por Kardec na segunda metade do século retrasado. Nós estamos já com mais de 150 anos desta postagem e ela é bem atual. Muito bem. Então vamos lá. Faça favor, Paulo. Lê mais um trechinho para nós, hein? A autoridade do mestre se evidencia em sua palavra e no exemplo. Esta é a forma que devemos aplicar em todo o processo de melhoria espiritual. Quando Jesus determina: toma teu leito e vai para sua casa, expressa orientação segura, como se ele dissesse ao doente: aproveita o instrumento de expiação que a reencarnação concedeu.
aqui simbolicamente representado pelo leito, e continua no teu progresso espiritual. Vai para casa. Uma pausa aí, Paulo, faz favor. Se nós formos observar esse trecho aqui, os próprios grandes missionários como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, também estão carregando o fardo, né, de vidas passadas. Chico Xavier, quando esteve aqui, ele tinha muitas enfermidades, e uma delas era uma catarata muito grande no olho. Mas é incrível a consciência que o Chico Xavier tinha. Queriam que aquele médium curador realizasse uma cirurgia espiritual nele. E o Chico Xavier disse assim: não, se essa aí é uma expiação que eu tenho que passar, eu quero passar com ela até o final, né? Ele preferiu continuar com a catarata do que procurar o médium aquele que fazia curas. E o Divaldo atualmente é que ele sofre na coluna, né? O Divaldo também. Ele teve uma série de complicações no coração, teve problemas cardíacos, né? E sofre da coluna. E este aí é o processo, é o leito, né? A cruz que eles estão carregando. E mesmo assim eles entenderam perfeitamente este ensinamento de Jesus, né? Pegue o seu leito e siga, continue trabalhando, mesmo sendo submetido a esse processo expiatório. Esse médium que você fala que queriam que o Chico Xavier se operasse com ele, não era o Arigó que operava com o Dr. Fritz? É o Zé Arigó, exatamente. Eu tinha esquecido o nome dele, é o Zé Arigó. O Divaldo ainda tem uma outra coisa, ele tem um problema na área das vias aéreas, né, respiratória. E tem um pigarro que agora se acentuou, às vezes ele está falando e tem que pigarrear. Ele disse que isso é consequência de um equívoco de uma outra encarnação. Ele fez alguma coisa que agrediu o próprio corpo e que hoje redunda nesse processo. Não é algo que ele fez contra os outros, mas coisa que ele fez contra si próprio. Eu até não tenho certeza, mas acho que foi um suicídio que ele cometeu. E volto a falar na questão do suicídio. Se o Divaldo, com todo o seu cabedal de elevação, de conhecimento, de trabalho, desde quando ele fundou a Mansão do Caminho, lá há décadas, ele atende milhares de pessoas por dia, que lá é uma verdadeira cidade em benefício do bem-estar dos menos assistidos na sociedade. Ele promove educação desde a infância até uma certa idade. Ele adotou mais de 1000 filhos, deu educação a todos eles, e todos estão bem de vida. E isso não foi uma coisa tão fácil, mas mesmo assim ele não se livrou dos efeitos, dos equívocos do passado. Com certeza abrandou bastante, mas não se livrou. A lei de causa e efeito funciona, e às vezes a pessoa até escolhe isso como um método de frear as inclinações inferiores que todos nós ainda temos, e que os espíritos mais adiantados revelam que tem também, que tem que se esforçar para não recair. Porque só não recai quem já é um espírito puro, que esse não corre mais o risco de cair, porque ninguém retrograda. Mas nós ainda não avançamos aquilo que imaginamos que avançamos. Nós estamos lutando com as nossas tendências. E esses espíritos do nível do Divaldo também. Uma vez ele perguntou sobre foi perguntado a ele sobre João de Deus, se João de Deus era um médium. Ele disse, sim, João de Deus era um médium, mas que se perdeu. Como é que uma pessoa pode se perder? Daí se torna veículo de espíritos obsessores que querem jogar a pessoa mais para baixo. E ele se perdeu na área sexual, o João de Deus, né? E ele disse assim que pede a Deus sempre porque ele não se julga imune a esse tipo de queda. Não quer dizer que ele vá cair. Com certeza não vai, né? Eu penso assim. Mas ele não tem aquela pretensão de se achar imune. Nenhum de nós pode se dizer imune a qualquer queda, porque estamos num planeta
de acordo com o nosso padrão evolutivo. Uns mais atrasados, outros menos. Nós podemos estar menos atrasados, mas não somos espíritos adiantados ainda. E nenhum de nós também pode dizer-se livre de obsessão. Jamais pensemos nisso ou digamos isso. Nós temos é que vigiar, orar e vigiar, porque a nossa casa mental é a nossa barreira. Se nós fraquejarmos, nós caímos. Vários espíritos que prometiam um grande trabalho pela humanidade acabaram caindo. E João de Deus fez um trabalho, eu conheço pessoas que foram beneficiadas por ele. Alguns políticos também foram beneficiados. Mas, infelizmente, cometeu um equívoco incalculável, assim, que vai causar um prejuízo para ele muito grande e para as pessoas que foram vítimas. Mas ele vai ter que reparar isso aí. Vai espiar e vai ter que reparar. Mas eu só digo isso porque, assim, todos nós temos que estar vigilantes. Os companheiros nossos, Wilson, ali, alguns deles ali, trabalharam com o João de Deus, né? E ficaram impressionados com tudo que aconteceu, né? Eles não imaginavam que poderia acontecer. Sim, então, alguns realmente que trabalharam com ele até nem acreditam, acham que é mentira, mas pelos indícios não é mentira, não. E essa questão do Divaldo que você falou, eu provavelmente tenha sido suicídio mesmo, porque o filme do Divaldo mostra que ele teve uma queda ali e tentou suicídio. Ele subiu em cima de uma ponte e ia se atirar da ponte. E não fosse a intervenção da espiritualidade, ele poderia ter se suicidado novamente. Então é sinal que provavelmente ele tenha cometido em vidas passadas. E nessa existência ainda teve esse reflexo, essa influência, né, daquele ato dele das vidas passadas. E também tem o exemplo de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele tinha uma imperfeição muito forte, que ele chamava do espinho na carne, né? Eu tenho um espinho na carne. E ele lutava contra essa imperfeição. Só que ele usava a favor dele, para ele não se achar o santo, né? O iluminado, o puro. Ele usava essa imperfeição para colocar ele num patamar de humildade sempre, né? De reconhecimento de um homem fraco. E isso ajudou muito. E ele se manteve firme até o final da missão dele aqui na Terra. Então, se o Paulo de Tarso teve isso aí, né, então qualquer um de nós está sujeito. Aí a importância do orar e vigiar, né, se manter vigilante. Viu, César? Só para esclarecer, numa palestra que o Divaldo falou, que eu assisti, essa tentativa de suicídio dele, ele era um jovem, tinha arrumado o primeiro emprego na cidade, tinha vida do interior, ele é o 11º filho, se não me engano, e a família bem miserável, né? É o tempo da Segunda Guerra Mundial. Daí ele foi trabalhar numa companhia de seguros e começou a ganhar dinheiro, então era a esperança da família, ele mandava dinheiro para a família. Aí terminou a Segunda Guerra, a companhia de seguro se viu um mal, as pessoas pararam de fazer tanto seguro porque não tinha mais guerra, e eles resolveram reduzir a despesa. O que fizeram? Demitiram os mais jovens, e ele foi demitido. Daí ele entrou num conflito, como é que ele ia voltar? No entendimento dele, era uma pessoa fracassada, e se apresentar para os pais, e veio a ideia do suicídio. E ele já tinha mediunidade, mas não conhecia o espiritismo. Então os espíritos vinham e se estimulavam ele, que era bem fácil ele acabar com aquilo. E ele subiu no elevador Lacerda para pular. Diz que era moda naquele tempo as pessoas pularem no elevador Lacerda para se matar. Imagine, moda para se matar. E aí ele foi como que hipnotizado. Aí quando ele estava para se jogar, estava pronto para se jogar, apareceu uma irmã dele que havia se suicidado, da forma como ela estava, na região de sofrimento em que se encontrava, e chamou: louco, não faça isso. E ele levou um choque tão grande que desmaiou. Acordou no hospital, inclusive. As pessoas o socorreram. Aí ele não sabia onde é que estava, viu aquelas pessoas de branco, achou que tinha desencarnado, achou que eram anjos, né? E as pessoas devem ter achado engraçado a sua reação ao despertar. Claro que depois que ele conheceu o espiritismo, nunca mais pensou nessa hipótese, não passa mais isso pela cabeça dele. Só porque as pessoas pensam assim: o Divaldo de repente pensou em suicídio. O Divaldo que nós conhecemos é um espírito transformado.
Hoje, com o conhecimento que ele tem, com o cabedal de informações, com todas essas lutas, suas vitórias diante das lutas, é um espírito exemplar para nós aqui no planeta Terra. Exato, inclusive essa irmã dele, ele acabou mais tarde recebendo na Mansão do Caminho, né? Como uma criança que foi adotada, para ela realizar o resgate, né, desse ato de suicídio que ela havia cometido. Já são 17h30 no meu relógio. Gostaria de agradecer então a participação de todos, a presença de todos, e convidar para o próximo sábado nós estarmos aqui novamente em estudo. E falta pouco agora para nós iniciar um novo estudo, que é o roteiro 2, o cego de Betsaida. E para encerramento, então, gostaria de convidar a dona Antoninha para fazer a prece de encerramento para nós. Então, convido os irmãos para nós levar nosso pensamento ao nosso bom Pai Todo-Poderoso, Mestre amado Jesus, e os mensageiros amigos da espiritualidade maior, trabalhadores da nossa Casa Espírita Fé e Esperança, que sempre estão vigiando nós, ajudando nós, protegendo nós. Meu Pai Todo-Poderoso, permita que cada um dos trabalhadores da Casa da Fé e Esperança, nesta hora, recebam de Deus, recebam do Mestre amado Jesus uma bênção divina, uma luz que resplandeça sobre cada lar dos irmãos trabalhadores, sobre cada um que necessita, meu Pai, e sobre toda a humanidade, essa epidemia que está, como diz, desencarnando horrores de gente. Esses espíritos recebam de Deus também a luz, sejam iluminados, sejam protegidos na espiritualidade. E as famílias, como diz, nós sabemos que quando parte um dos nossos familiares, nós sofremos a ausência, a saudade, mas que Jesus conforte todos, que Jesus ampare a todos, que Jesus ilumine a todos, os trabalhadores de esperança, onde estiverem. Se tem um mais necessitado, um mensageiro amigo da casa, possa estar junto, ajudando, levantar os caídos, perdoar a todos nós, porque todos nós somos pecadores, meu Pai. Perdoa nós, como Jesus disse. Perdoados são os teus pecados, levanta e anda. Essa palavra é tão boa para todos nós, nas horas de dificuldade, nas horas de ocupado da nossa vida material, espiritual mesmo. E outra que ele disse: perdoados são os teus pecados, ides e não pecas mais. Palavras de Jesus. Pai querido Jesus amado, perdoa os nossos erros e nos ajuda a nos continuar estudando e trabalhando, recebendo do Pai aquilo que nós necessitamos e alcançando aquilo que nós pudermos, tanto espiritualmente como com os familiares que necessitem, material e espiritualmente, tudo que nós possamos estar estendendo a nossa mão amiga para quem quer que seja. E esses irmãos trabalhadores que estão nos instruindo, nos ensinando, Deus nosso Senhor Jesus, o mentor amigo, anjo do guarda de cada um, esteja cada vez inspirando mais para nós aprender. Se não seria nesta encarnação,
serve na encarnação futura. Eu digo assim porque a idade física está avançada, mas eu espero ainda fazer alguma coisa nesta vida. Agradeço a oportunidade que Deus está me dando e a oportunidade que o irmão está me dando para nós orar agora, fazer a prece de encerramento do estudo de hoje, até a outra oportunidade que nós estamos estudando domingo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livre de todo o mal, que assim seja. Pai querido, permita uma boa noite, agradecemos o bom dia, de uma boa noite, um bom dia de manhã e uma boa semana vindoura. A paz do Senhor fique com todos agora. E demos tudo certo. E assim seja. Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana para todos e até a próxima. Obrigado, igualmente. Obrigado, igualmente. Bom fim de semana, então. Tchau.